Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Queridos, boa noite. É sempre uma alegria estar aqui com os irmãos para podermos, neste dia que é o dia do Senhor, compartilhar da sua palavra. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Êxodo capítulo 20, dando continuidade à série de exposições que têm sido feitas sobre os 10 mandamentos, e aqueles que acharem e puderem, coloquem-se de pé, e nós vamos ler o capítulo 20, versos 8 a 10, até 11, melhor dizendo, Êxodo 20, de 8 a 10, de 8 a 11. Eu gostaria que nós lêssemos a uma só voz este texto que é tão curto, mas tão significativo para nós. Êxodo 20, de 8 a 11. Leiamos. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás para nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Senhor nosso Deus, mais uma vez, sabendo que estamos diante do Senhor, diante do trono da graça, nós suplicamos a graça do Senhor para compreendermos a Tua palavra, para a acolhermos com mansidão em nosso coração, para nos tornarmos praticantes operosos e não ouvintes negligentes da Tua palavra. Ó Senhor, para isto sabemos que é preciso que o Senhor tire de nós toda impureza e acúmulo de maldade, para que acolhamos esta palavra. E pedimos-te que Tu o faças, Senhor. Estamos aos Teus pés agora, querendo aprender de Ti. E queremos honrar o Senhor. Queremos sair daqui para obedecer aquilo que o Senhor nos ordena, Senhor. Queremos que aquelas coisas, aquelas opiniões e ideias que estão em nosso coração, que vão de encontro com este mandamento, de encontro a este mandamento, sejam nesta noite, Senhor, destruídas, sejam anuladas quais fortalezas, para que se estabeleça a obediência de Cristo neste mandamento, em nossa vida, em nosso dia a dia. Nós te pedimos isto, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Eu quero começar dizendo que na nossa exposição nós vamos tentar considerar o contexto geral das Escrituras, porque nós precisamos entender as implicações e os desdobramentos do conceito deste 4º mandamento no contexto da nova aliança. E por uma questão de tempo e agilidade, eu já quero ressaltar que eu vou citar os textos, e se você tiver rapidez para achar, antes que eu comece a ler, você fique à vontade para achar, e é bom que você exercite a sua habilidade em encontrar as Escrituras. Mas eu vou achar e mencionar e ler, para que nós tenhamos agilidade e nos concentremos naquilo que é mais importante, ou seja, o conteúdo do texto.
de modo que, se você não puder lê-lo, você vai certamente ouvi-lo. Eu quero começar a exposição acerca deste mandamento, dizendo que, sendo ele um dos mandamentos que resume a lei, não pode ser descartado sob nenhum argumento. O argumento de que no Novo Testamento o mandamento do sábado é o único que não é mencionado explicitamente não é um argumento válido. Porque a palavra do Senhor é completa. E nós não vemos, por outro lado, em nenhum momento o Novo Testamento nos proibindo de guardar o dia do Senhor. Se nós olharmos o sentido do sábado ao longo da história da redenção e da história do pacto, dificilmente, tendo uma visão mais abrangente, nós vamos concluir que este mandamento foi abolido. Até porque ele não é uma lei simplesmente cerimonial, mas uma lei moral. E é um princípio corrente entre nós que a lei cerimonial foi abolida, mas a lei moral ela permanece para nós até hoje. E embora o sábado tenha aspectos cerimoniais, mas ele é uma lei moral do Senhor Deus. Eu quero começar por afirmar que o sábado foi instituído por Deus muito antes da lei de Moisés. E eu quero fazer isto porque eu estou usando aqui um princípio interpretativo que o Senhor Jesus usou em relação a outro assunto e também o apóstolo Paulo. Quando quis comprovar que a justificação pela fé é anterior à lei, o apóstolo Paulo, quando quis mostrar a importância permanente da justificação pela fé, o apóstolo Paulo em Gálatas mostra que a justificação pela fé é ensinada como princípio antes da lei. Ele mostra que a promessa veio antes da lei. A anterioridade do mandamento demonstra a sua importância. Quando quis demonstrar que o casamento é um laço indissolúvel, confrontando este princípio com a interpretação farisaica da lei do divórcio, no que diz respeito à lei mosaica, o Senhor Jesus estabeleceu que o casamento foi instituído por Deus no princípio, antes da lei. Então, estes dois autores que nós encontramos aqui, o próprio Senhor Jesus e outro o apóstolo Paulo, que era apóstolo de Cristo e tinha a autoridade do Senhor, eles usam este argumento da anterioridade de um princípio que é estabelecido mesmo antes da lei, para enfatizar a sua importância. E eu quero então usar este princípio interpretativo do Senhor Jesus e do apóstolo Paulo, porque a palavra de Deus nos diz, e o próprio mandamento justifica na sua primeira ocorrência como um imperativo claro, direto. Ele diz por que devemos guardar o sábado. Ele diz porque, no verso 11, em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Ele está exatamente mencionando o que está escrito no capítulo 2, versos 2 e 3. E havendo terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Descansar referente a Deus não significa que Deus se cansou, mas que Deus cessou aquela obra, e Deus o santifica porque ele celebra a sua própria obra, a obra que ele realizou. O sábado, portanto, foi instituído por Deus por ocasião da criação. Ao descansar da sua obra criadora, Deus estabeleceu para a humanidade, em primeiro lugar, o sábado como um padrão de trabalho e descanso. É isto que Moisés está falando em Êxodo. Ele está dizendo, você tem que seguir o padrão do Senhor. O Senhor trabalhou e fez toda a sua obra em 6 dias e ao 7º descansou. E nós somos o povo do Senhor, nós somos imagem e semelhança do Senhor.
E quando o Senhor fez desta forma, Ele estabeleceu um padrão de trabalho e descanso, e este é o primeiro princípio que eu gostaria de compartilhar em relação ao sábado. O sábado é um padrão de trabalho e descanso que o Criador nos deu. Mas quando Ele descansa nesse dia, Ele estabelece um padrão de trabalho e descanso. Mas Ele não apenas descansa nesse dia, a Bíblia diz que Ele o santifica. Ele o separa, Ele o consagra. E essa expressão traz a ideia de que o sábado foi feito, embora tenha sido feito para o homem, é para que o homem glorifique a Deus e santifique-se a Deus neste dia. Quando o Senhor, portanto, santifica o sábado, Ele o está tornando um padrão pelo qual Ele deve ser honrado, adorado como Criador. Ele torna desse modo o sábado uma ordenança. Quando a Bíblia diz que o Senhor santificou o sábado, a Bíblia está dizendo que o Senhor está estabelecendo o sábado como uma ordenança. E mais, o sábado também é parte essencial do mandato espiritual que constitui o pacto da criação. Quando Deus criou o homem, Ele deu a ele 3 mandatos. O mandato social, de crescer, multiplicar-se, de construir a sociedade. O mandato cultural, de dominar sobre a terra, de desenvolver a cultura e a civilização. E o mandato espiritual, que se resume em 2 palavras, culto e obediência. E o sábado é claramente um sinal desse mandato espiritual que que Deus estabeleceu sobre o homem e que vale para toda a humanidade, como todos os demais mandamentos. Portanto, meus queridos, o sábado é uma ordenança anterior à lei mosaica, é uma ordenança da criação. E isto estabelece a importância permanente do sábado. Então nós encontramos aqui em Êxodo 20, Moisés usando este padrão da criação, dizendo que neste dia é o dia, observe no verso 10, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Ele não é para você fazer coisas do seu interesse, embora ele traga benefícios, e o Senhor esteja pensando em você também, quando ele estabeleceu o sábado, como nós veremos. Mas este sábado, é o descanso do Senhor teu Deus, é o dia do Senhor. Você não deve fazer nenhum trabalho, nem você, nem seu filho, nem seus empregados, nem seus animais, e nem o forasteiro, observe. Nem aquele que não está exatamente dentro da aliança, mas aquele forasteiro que anda com você, que está das tuas portas para dentro, ele também não vai trabalhar, porque o sábado é o dia em que você celebra a criação e em que você também obedece um padrão de trabalho e descanso estabelecido pelo Criador. Eu gostaria de mostrar que antes mesmo do mandamento, fica muito claro que o sábado é a ordenança da criação, porque antes mesmo dos 10 mandamentos serem entregues ao povo, quando o povo ainda estava em peregrinação, no capítulo 16 de Êxodo, de 21 a 30, quando os israelitas murmuram porque eles não tinham o que comer, e o Senhor lhes manda o maná, e você sabe, o maná é o pão, é o sustento do Senhor, dado miraculosamente, sobrenaturalmente para o povo, e a palavra de Deus nos mostra, no verso 21, que os israelitas o colhiam manhã após manhã, cada um quanto pudesse comer, porque em vindo o calor se derretia. E só que no verso 22, a Bíblia diz que ao 6º dia, eles colheram pão em dobro. É muito interessante isto, porque o maná era fruto de uma ação sobrenatural do Senhor, e tudo que eles faziam era recolhê-lo. Mas o Senhor, naquele dia, o Senhor disse o seguinte: o maná é para cada dia, vocês não vão guardar. Né? A Bíblia diz que alguns deles guardaram, e deu bichos e cheirava mal, né? No capítulo 16 mesmo, no versículo 5, ele diz assim: dar-se-á que ao 6º dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia, né? Então eles colhem o maná todo dia, uma porção suficiente para comer aquele dia.
Mas no sexto dia eles deviam colher o dobro, porque o Senhor não iria mandar o maná. E por isso o Senhor ordena. Verso 23 ele justifica. Respondeu-lhes ele. Os príncipes da congregação vieram e contaram a Moisés ao sexto dia, porque ao sexto dia alguns colheram o maná em dobro. E Moisés diz, não, eles estão fazendo o correto. Isto é o que disse o Senhor. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. Ainda não haviam sido dados os 10 mandamentos, observe. Amanhã é o santo sábado. Ao que parece, alguns deles já guardavam este dia. E os príncipes da congregação estranharam, porque ao sexto dia eles colheram dobro. Mas o Senhor diz, não, eles estão certos, porque amanhã é o repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei, o que quiserdes em água, cozeio em água, tudo que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, observe, não cheirou mal, e nem deu bichos. Quando eles colheram 2 vezes, no meio da semana, no outro dia deu bicho e cheirava mal, mas quando eles colheram 2 vezes, na sexta-feira, no sexto dia, no outro dia não cheirava mal. E o Senhor diz, no verso 25, comei hoje, porquanto o sábado é do Senhor, hoje não o achareis no campo, 6 dias o colhereis, mas o 7º é o sábado, nele não haverá. Mas o povo, como era desobediente, diz, ao 7º dia saíram alguns do povo para colher, porém não o acharam, e o Senhor os repreende. E no verso 29, o Senhor mostra também um terceiro sentido. Ele é um trabalho, na verdade, ainda dentro do primeiro princípio. Ele é um padrão de trabalho e descanso. Ele é um padrão pelo qual Deus deve ser honrado e adorado. E esse padrão de trabalho e de descanso, ele visa ao bem do homem. O Senhor Deus diz no verso 29 que o sábado é uma dádiva, uma bênção de Deus. Considerai que o Senhor vos deu o sábado. Então, primeiro ele diz que o sábado é do Senhor. E ele está dizendo depois que esse sábado, esse dia que é do Senhor, ele dá a você para descanso. O Senhor vos deu o sábado, ele diz. E por isso ele no sexto dia vos dá pão para 2 dias, cada um fique onde está. Ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim descansou o povo no 7º dia. Observe, isto é antes dos 10 mandamentos. Portanto, o sábado, de alguma maneira, já estava em vigor. E fica claro que o sábado é uma dádiva, é uma bênção para o povo de Deus. É uma bênção para a humanidade ter o mandamento de descansar, porque Deus sabia que o pecado introduziria uma perversão do conceito de trabalho, uma perversão da confiança no homem na providência de Deus. Então nós podemos dizer que, sendo esta ordenança mencionada em conexão com a doação do maná, o sábado é apresentado como dom de Deus, visando ao descanso e aos benefícios do seu povo. E isso é particularmente manifestado no fato do Senhor prover essa porção dupla no maná. Deus abençoou o homem por meio do sábado, livrando-o da servidão de trabalhar. Pela graça de Deus, o estabelecimento, o abastecimento para 7 dias. Observe a graça de Deus. O abastecimento, esta é uma observação de O. Palmer Robertson. O abastecimento para 7 dias de sustento viria apenas de 6 dias de trabalho. O Senhor nos ordena trabalhar 6 dias. E um dia Ele nos promete que Ele vai dar, naqueles 6 dias, o suprimento para mais um dia, sem que precisemos trabalhar. De modo que, além de um padrão de trabalho e descanso, e exatamente por causa disso, Ele é um bem para nós, Ele é uma dádiva, Ele é uma demonstração da graça de Deus. Por isso, guardar este dia é uma demonstração da nossa confiança na provisão de Deus. No Decálogo, é por isso que no Decálogo é enfatizado que o sábado é um dia que pertence ao Senhor de maneira especial, porque Ele o abençoou e santificou para que fosse observado. E no capítulo 31 de Êxodo, nos versículos 12 a 18,
o Senhor também fala: disse mais o Senhor a Moisés: tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: certamente guardareis os meus sábados, porque é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós outros. Aquele que o profanar morrerá, pois qualquer que nele fizer alguma obra será eliminado do meio do povo. E ele então fala que eles devem guardar, celebrando por aliança perpétua, no verso 16, pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando por aliança perpétua. Quando ele diz: para que saibais que o Senhor, eu sou o Senhor que vos santifica, ele então está dizendo: o sábado foi criado para estabelecer ao homem um padrão de trabalho e descanso, para fornecer ao homem, pela graça de Deus, provisão para 7 dias, exigindo dele apenas 6 dias de trabalho, demonstrando assim a graça do Senhor. Para que o povo de Deus se santifique para ele, para que o povo de Deus saiba que é povo do Senhor, ele separa um dia em cada 7, para honrar exclusivamente, glorificar o nome do Senhor. E não só isso, quando ele fala no verso 16, celebrando-o por aliança perpétua, ele mostra que o sábado é um dia de celebração. Porque honrar e glorificar o Senhor inclui celebrá-lo. E isto é tanto verdade, queridos, nós temos aqui que em Deuteronômio capítulo 5, versos 12 a 16, nós temos uma repetição da lei. E na repetição da lei há uma nova base teológica. Até agora nós consideramos a base da criação. Na criação Deus estabelece um padrão de trabalho e descanso, um padrão pelo qual ele deve ser honrado, e concede ao homem a dádiva de um dia para descansar, e para que toda a sua família, os seus servos descansem, um dia para desfrutar da provisão do Senhor, mesmo sem trabalhar, um dia para celebrar o Senhor. Mas tudo isto está embasado na criação. Mas em Deuteronômio capítulo 5, a palavra de Deus estabelece uma outra base teológica, no versículo 12 ao versículo 15. Guarda o dia de sábado para o santificar. É interessante que em Êxodo o Senhor fala: lembra-te do dia de sábado, falando do sábado como um memorial. Aqui ele diz: guarda o dia de sábado, falando do sábado como uma ordenança. E ele diz: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. E aqui eu quero manifestar uma discordância da maioria dos intérpretes. Eu não me lembro de ter lido alguém que estabelecido ou que tenha notado isto, e por isso é um risco que eu alegremente corro. Costuma-se dividir os 10 mandamentos, 4 e 6. 4 referentes a Deus, o amor a Deus, e 4 referentes ao amor ao próximo. Mas o mandamento do sábado não me parece que é referente apenas a Deus, parece que ele se divide. É claro que se tratando de Deus, ele tem a prioridade sobre todas as coisas, não há dúvida disso. Mas fica muito claro em Deuteronômio que o sábado tem também uma base redentiva e uma base humanitária. A base redentiva é esta: porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor Deus, teu Deus, te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Então o sábado é um memorial também da redenção, da libertação da escravidão do Egito. Mas, além disso, o Senhor diz, no verso 15, no verso 14, diz: para que o teu servo e a tua serva descansem como tu, para que você se lembre, que você não se esqueça que você foi servo no Egito. E o Senhor te tirou do Egito e está te levando para a terra do descanso.
Observe como uma coisa está inserida na outra. A questão da nossa relação com Deus abrange tudo. O Senhor nos tirou da escravidão, ele está dizendo, do Egito, e nós não somos mais servos, nós estamos caminhando para a terra do descanso. E nós devemos celebrar esta redenção. Mas não só isso. Se o Senhor nos deu descanso, nos tirou da servidão e nos deu alento, nós devemos fazer o mesmo com aqueles que trabalham para nós. Nós devemos deixar que nossos servos, nossos empregados, descansem e tomem alento. Observe, não tem como desligar uma coisa da outra, porque o verso 14 diz, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e de lá o Senhor tirou. É quase como se ele estivesse dizendo, você estabelece um tipo, um símbolo para a redenção, quando você dá descanso aos seus empregados. Você os tira da servidão, especialmente num contexto em que a escravidão era uma realidade. De modo que o sábado tem também uma base humanitária. E é neste sentido que o Senhor Jesus diz que o sábado foi criado por causa do homem. Ele não está aqui contrariando o princípio de que o sábado é o dia do Senhor, e que é exclusivamente para o culto ao Senhor, que nós devemos usá-lo para o Senhor em especial. Mas ele sabe que ao adorar o Senhor, nós estamos descansando nele. De modo que o sábado também, eu acredito, é um mandamento que diz respeito ao nosso amor ao próximo, especialmente aqueles que trabalham para nós. Por isso eu penso que o sábado, ele também é uma expressão do segundo mandamento. De modo que nós encontramos agora o sábado como um padrão de trabalho e descanso, um padrão pelo qual o Senhor deve ser honrado, um dia de memorial, memória, lembrança de que Deus criou os céus e a terra, celebrar a sua obra criadora, lembrança da obra redentora de Deus ao libertar o seu povo, o memorial da redenção. Então você vê a criação e a redenção, e ao mesmo tempo, ele é também uma lei de caráter humanitário. E é tão importante esse princípio do sábado, que além do dia de descanso semanal, o Senhor, na velha aliança, estabeleceu períodos de descanso, ainda que nem sempre caíssem no sétimo dia, porque isso não era o mais importante. Eles eram chamados de sábados. Deus ordenou, por exemplo, como em Êxodo 23, 10 e 11, nós encontramos, que houvesse um ano sabático para que a terra descansasse. A cada 6 anos de trabalho, durante um ano, o povo não devia cultivar a terra. O que nascesse naturalmente, o povo iria colher para o seu sustento. Mas este ano sabático era para que a terra descansasse. Isso está em Êxodo 23, 10, 11 e Levítico 25, de 1 a 7. Nós temos ainda os sábados que eram estabelecidos nas celebrações das festas santas, como a Páscoa, o Pentecostes, o dia da expiação, a festa dos tabernáculos. Encontramos isto em Levítico 23. Toda vez que você encontra na Bíblia, tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis, aquele é um dia de sábado. E no calendário lunar, não caía sempre no 7º dia. Caía em vários dias na semana, mas eram dias especiais de celebração, e eu destaco especialmente o ano do jubileu, que é estabelecido em Levítico 25, de 8 a 17, no qual se deveria proclamar libertação aos escravos, aos cativos, deveriam se perdoar as dívidas. Está lá em Levítico capítulo 25, do versículo 8 ao versículo 7. Contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o ano 50º e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família.
E o ano 50º vos será jubileu, não semeareis, nem cegareis, e o que dele nascer de si mesmo, nem nele colhereis as uvas das vinhas não podadas, porque é jubileu, santo será para vós outros, o produto do campo comereis, neste ano do jubileu tornareis cada um a sua possessão. Quando venderes alguma coisa ao teu próximo, ou a comprares da mão do teu próximo, não oprimas o teu irmão. Segundo o número dos anos desde o jubileu, comprarás de teu próximo, e segundo o número dos anos das messes, ele venderá a ti. Sendo muitos os anos, aumentarás o preço, sendo pouco, abaixarás o preço, porque ele te vende o número das messes. Não oprimais ao vosso próximo, cada um, porém, tema a seu Deus, porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Então, era um ano em que as terras que eram vendidas por necessidade voltavam para os seus donos, porque tinham que ser possessão eterna, elas tinham que possessão perpétua, elas eram resgatadas. O ano do jubileu era um ano de resgate, era um ano de libertação, e quando se passava a trombeta, era anunciando que os escravos deveriam ser libertos, que aqueles que estavam em dívida deveriam ser perdoados. E é este ano do jubileu o contexto cultural de Isaías 61, onde o profeta diz, falando do Messias, o Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boa nova aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. O sábado, então, é esse memorial de libertação do povo de Deus para levá-lo rumo e colocá-lo no desfrutar do descanso de Deus. O sábado tinha já na velha aliança uma implicação messiânica, uma projeção, um desdobramento messiânico a partir de Isaías capítulo 61. De modo que esta observância demonstra a importância desse dia, o dia do Senhor. Como observa novamente Robertson, o ano sabático indicava alguma coisa a respeito do homem em relação ao mundo. O homem não devia ser cativo da criação. O grande propósito para o qual o povo de Deus existia não devia ser encontrado no lavrar ininterrupto da terra. Ao contrário, o povo de Deus devia viver no gozo pacífico dos frutos da terra. Então, o que se repete em todas estes mandamentos ou essas ordenanças é o ciclo de 7, que na cultura hebraica simbolizava plenitude e perfeição. E o que nós temos aqui nesse número de sábados é um aspecto cerimonial da lei moral. Essa multiplicação de dias santos. E esse aspecto cerimonial, como todos os aspectos cerimoniais são abolidos, e mesmo que ainda vamos continuar no Velho Testamento, eu quero só me reportar ao Novo Testamento, especialmente a Colossenses, capítulo 2, porque quando a palavra de Deus diz, no capítulo 2, verso 16, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou de festa, ou lua nova, ou sábados, o apóstolo Paulo está exatamente falando desse aspecto cerimonial, dos dias santos, das festas santas, que eram celebradas na velha aliança. Então, o sábado tem um aspecto moral e um aspecto cerimonial. O aspecto moral é: o homem deve separar um dia a cada 7 para descansar das suas obras, para que os seus empregados tenham alento, tomem alento, e até os seus animais que trabalham, para que ele dedique ao Senhor, para santificar-se ao Senhor, para celebrar a criação, as bênçãos que o Senhor lhe dá, e para celebrar também a redenção do Senhor. O sábado é um memorial. Este é o princípio moral que não muda, que permanece. Agora, a questão do dia é que muda, como nós ainda veremos. Mas eu quero fechar essa questão da importância do sábado, mostrando então que o sábado é parte essencial da lei moral do Antigo Testamento. Existem muitas passagens que mostram a importância de descansar nesse dia. E resumindo, é um dia de descanso, é um dia para a memória e é um dia para a adoração.
celebração da graça do Senhor, da sua criação e da sua redenção. Observe que a criação e a redenção são obras, as grandes obras de Deus. A criação de Deus e a redenção dessa mesma criação após a queda são as grandes obras de Deus na história do seu povo e na história do mundo. Então, por isso que nós precisamos entender que o sábado, o princípio do sábado é permanente. Eu quero agora, num segundo momento, mencionar que os profetas, especialmente, foram zelosos dessa questão do dia do Senhor. Embora eles condenassem a guarda do dia do Senhor por mero formalismo, os profetas endossaram a observância apropriada do sábado. E aqui eu queria seguir a seguinte linha de raciocínio. Uma coisa muito interessante que nos ajuda a estabelecer a distinção entre lei cerimonial e lei moral, pela leitura que eu faço da Escritura, é a de que, considerando que a lei cerimonial ela aponta para um princípio moral, por isso a lei cerimonial é temporária, enquanto que o princípio moral é eterno, normalmente quando o princípio moral está sendo transgredido, mesmo que a lei cerimonial seja cumprida, o Senhor Deus normalmente abole aquele rito que significa aquele princípio. Deixe-me exemplificar. O povo tinha que sacrificar ao Senhor. Só que o povo, muitas vezes, passava a semana toda queimando incenso nos altos, prostituindo-se, defraudando o próximo, adulterando, mentindo, ou seja, desobedecendo. E aí o povo vinha e seguia toda a lei cerimonial à risca. Ou seja, o que o povo fazia, no que diz respeito ao princípio, no que diz respeito à conduta, era negar o princípio moral para o qual aquela lei cerimonial que eles praticavam apontava. E então o Senhor dizia: eu não aceito esses holocaustos, esses sacrifícios, porque vocês não estão vivendo a verdade que eles ensinam. Por isso ele diz em Isaías capítulo 1, eu estou farto dos holocaustos, eu não me agrado da gordura de carneiros, eu não quero isso, é abominável, é sofrível, porque vocês não estão vivenciando aquilo que esses sacrifícios significam. E por isso Deus fez cessar o sacrifício. Deus destruiu o templo. Deus destruiu o altar. E Deus sempre dizia: eu não quero isto, mesmo quando a lei cerimonial era cumprida à risca. Todos os preceitos, todos os ritos eram seguidos à risca. Porque o princípio moral é mais importante. É por isso que Deus fez cessar o culto no templo. Fez cessar os sacrifícios. Destruiu o templo. Porque Deus está dizendo: vocês estão desobedecendo a minha lei. Vocês estão preocupados com formalismo externo, mas vocês estão se esquecendo de seguir os mandamentos que aqueles ritos cerimoniais significam. O que isso tudo tem a ver com o sábado? Tudo que é cerimonial começa no Velho Testamento sendo abolido. O templo é abolido. Os sacrifícios vão sendo abolidos. Mas sabe o que é interessante? O sábado não é abolido. Pelo contrário, quando Deus faz cessar o sacrifício, quando Deus destrói o templo, por que Ele faz isto? Ele faz isto para que a terra possa desfrutar dos seus sábados. Ele faz isso porque o povo, entre outras razões, porque o povo não guardava o dia do Senhor. Observe o que diz a palavra de Deus em 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 21.
ele está falando aí do cativeiro. Entre outras razões, por que o cativeiro aconteceu? Observe, verso 21. Para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Eles não cumpriam, eles não guardavam o dia do Senhor, e o Senhor os expulsou da terra para manter o seu mandamento e manter o seu cuidado com a terra, para que a terra descansasse. Por isso eram 70 anos. Observe que fica claro que este é um princípio permanente. E é por isso que eu poderia citar muitos profetas, mas eu gostaria de citar apenas dois textos. Um está em Jeremias 17, 19 a 27, onde o profeta mostra a nação negligente para com o dia do Senhor como uma das muitas expressões de infidelidade à aliança. É muito interessante que os profetas quase nunca repreendem a nação por não sacrificar, por não cumprir os ritos do templo, mas sempre por alguma desobediência à lei moral. E é significativo que o sábado é uma dessas coisas que os profetas denunciam, esses pecados que eles denunciam. E em Jeremias, no capítulo 17, ele diz o seguinte, no versículo 19, assim me disse o Senhor, vai, põe-te à porta dos filhos do povo, pela qual entram e saem os reis de Judá, como também a todas as portas de Jerusalém, e dize-lhes, ouvi a palavra do Senhor, vós, reis de Judá, e todos os moradores de Jerusalém que entrais por estas portas. Assim diz o Senhor, guardai-vos por amor da vossa alma. Observe, por amor de vocês mesmos. E não carregueis cargas no dia de sábado, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém. Não tireis cargas da vossa casa no dia de sábado, nem façais obra alguma, antes santificai o dia de sábados, como ordenei a vossos pais. Mas não atenderam, não inclinaram os ouvidos, antes endureceram a cerviz, para não me ouvirem, para não receberem disciplina. Se deveras me ouvirdes, diz o Senhor, não introduzindo cargas pelas portas desta cidade no dia de sábado, e santificardes o dia de sábado, não fazendo nele obra nenhuma, então pelas cidade entrarão reis e príncipes que se assentarão no trono de Davi, andando em carros e montados em cavalos, eles e seus príncipes, os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, e esta cidade será para sempre habitada. Mas se não me ouvirdes, no verso 27, e por isso não santificardes o dia de sábado, e carregardes alguma carga, quando entrardes pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém. Observe, ele diz, guardai-vos por amor da vossa alma, é para o bem de vocês. Não carreguem carga no dia de sábado, santifica o dia de sábado e considerem as bênçãos e maldições da aliança para aquele que obedece e para aquele que não obedece, respectivamente. Um outro profeta, entre os muitos, que enfatiza a importância do dia de sábado é Isaías, no capítulo 58. E aqui Isaías vai nos mostrar que o dia de sábado, o dia do Senhor, é um dia para o nosso deleite e prazer. Ele diz no capítulo 58, versículos 13 e 14, se desviardes o pé de profanar o sábado, e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, o santo dia do Senhor, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. O sábado deve ser chamado por nós de dia deleitoso do Senhor. Então, meus queridos, o sábado foi honrado por toda a velha aliança, e um dos pecados da nação, observe,
eles não... É claro que em muitas ocasiões eles chegaram a cessar o sacrifício, mas a repreensão do Senhor, através dos profetas, era sempre em relação à lei moral. E entre essas leis, eles falam constantemente do dia de sábado. Agora, quando o Senhor Jesus discute com os fariseus, em várias passagens, como por exemplo em Mateus 12, nós precisamos entender o sentido do que o Senhor Jesus quer aqui, o sentido que o Senhor Jesus quer trazer para nós. Quando o Senhor passa pelas searas e os discípulos com fome começam a pegar espigas e debulham com as mãos e começam a comer, os fariseus dizem: olha, os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. E aí o Senhor Jesus mostra duas ocasiões de aparente transgressão da lei, quando Davi teve fome, entrou na casa de Deus e comeu o pão que só aos sacerdotes era lícito comer. Por quê? Porque ele estava com fome, ele estava fugindo de um rei que o perseguia de maneira injusta. Ele era ungido já pelo Senhor, e ele estava sendo perseguido, e ele estava com fome, e não tinha o que comer. Então, a necessidade dele era importante naquele momento, e o sacerdote deu dos pães da proposição. Ele também diz que os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa. Por quê? Porque eles têm que trabalhar para ajudar o povo no sacrifício. Eram eles que efetuavam todo o serviço do templo. Então o Senhor diz: aqui está quem é maior que o templo. E se vós soubesses o que significa misericórdia, quero, e não holocausto, não terias condenado a inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. O Senhor não está anulando essa lei aqui, mas está estabelecendo o verdadeiro princípio e espírito do sábado. Por quê? No período intertestamentário, é que nós verificamos uma alteração gradativa quanto ao propósito do sábado. Os escribas começaram a focalizar a observância de regras, muito mais baseadas em tradições rabínicas, e começaram a se preocupar com minúcias do que podia e do que não podia se fazer no sábado. E essas tradições rabínicas eram produto do ensino dos rabinos no período interbíblico, principalmente os tratados da Mishnah, que começaram a detalhar como é que o sábado pode ser observado, como você começa a partir do princípio para a regra. E quando você começa a construir ilações e considerações e conclusões e inferências, e começa a dar a essas inferências o mesmo peso do mandamento, você tem um caminho para o legalismo. E eles então começaram a discutir o que podia e o que não podia fazer no sábado, e eles começaram a detalhar muito o que devia ou não ser observado. Desse modo, a alegre celebração do dia do Senhor desembocou em cerimonialismo. E é contra esses acréscimos e o peso que acrescentava ao mandamento que o Senhor Jesus se insurgiu. A sua contenção era que os fariseus e demais mestres da lei acabavam por anular o espírito da lei e sua palavra por causa das suas tradições. O Senhor mesmo diz em várias passagens, Marcos 2, 23 em diante, Lucas 6, não temos tempo aqui para olhar, mas ele diz: olha, qual de vocês, tendo um boi ou uma ovelha que cair num buraco no dia de sábado, não vai pegá-la de lá, tirá-la de lá? É lícito fazer bem aos sábados, é lícito curar aos sábados. E vocês não estão, estão esquecendo do caráter humanitário no sábado. O sábado foi feito por causa do homem. Então o Senhor Jesus aqui está exatamente estabelecendo o princípio do espírito da lei, e aqui é uma lição para nós. É uma lição para que nós nos livremos do legalismo, para que nós não façamos do dia do Senhor um dia de escravidão, para que nós não nos detenhamos tanto em minúcias quanto a isto, mas para que nós o guardemos de maneira livre, de maneira alegre, de maneira festiva. No Novo Testamento, queridos, é por causa deste cuidado, eu acredito, que nós não temos a repetição do mandamento, tendo em vista que a igreja era composta de judeus e de gentios. Mas nós temos base, eu acredito, suficiente, porque mesmo que poucas passagens são significativas para ver que a igreja do Senhor Deus
ela continuou guardando esse dia, mas mudou para o primeiro dia da semana. Nós não podemos nos esquecer, como nos diz lá em João capítulo 20, verso 1, que o primeiro dia da semana foi o dia que marcou um grande evento, eu diria o grande evento na história da redenção. Nós não podemos descartar, nós não podemos dissociar da história da redenção e de todo o contexto daquilo que o sábado significa, este evento salvífico significativo. No primeiro dia da semana, é exatamente neste dia que a pedra se acha removida. É exatamente neste dia que o Senhor Jesus ressuscita. E nós sabemos, não preciso me deter aqui, que a ressurreição de Jesus marca o início da nova criação. 1 Coríntios 15 diz que Cristo é as primícias e nós, na sua vinda, também ressuscitaremos em glória. A palavra de Deus diz que Cristo ressuscitou, inaugurando a nova criação. Não podemos separar a nova criação da criação, porque a nova criação é a redenção da antiga criação. E quando o Senhor Jesus ressuscita, quando o Senhor Jesus morre, Ele paga pelos nossos pecados, Ele nos justifica, mas quando Ele ressuscita, Ele inaugura a nova criação. O seu corpo é o primeiro corpo humano, porque Ele continuava divino e humano, e assim Ele permanece. Era o primeiro corpo humano glorificado, o primeiro da nova criação. A nova criação é inaugurada. Este é o evento salvífico, eu diria, superior ao evento do Êxodo, porque ele é o antítipo, ele é o cumprimento do que o Êxodo era um tipo. Ele é o cumprimento de tudo aquilo que a lei e os profetas prefiguraram. E não podemos, de modo algum, e não precisamos de nenhum novo decálogo na nova aliança completo para concluir que este é um dia para ser celebrado. E é por isso, meus amados irmãos, que nós encontramos a inauguração da igreja no capítulo 2 de Atos, também ocorrendo no dia de Pentecostes, que é o primeiro dia da semana. Eram 50 dias após a Páscoa, e exatamente no Pentecostes é quando o Espírito Santo vem sobre o povo. De início, o povo está celebrando de tal maneira a ressurreição do Senhor, que eles se reúnem todo dia. Mas nós ficamos sabendo em Atos capítulo 20, que este era um dia que a igreja costumava se reunir. Os novos crentes não precisavam de um mandamento, isso era algo espontâneo para eles. O Senhor aparece no primeiro dia da semana a eles, 8 dias depois, 7 dias depois, no primeiro dia da semana ele aparece de novo. Novamente no primeiro dia da semana ele aparece e dá a eles a grande comissão. Depois no primeiro dia da semana o Espírito Santo desce, é outro evento importante marcando a era da igreja. E no capítulo 20, a palavra de Deus nos diz que Paulo estava em Troade. Observe que Paulo ficou mais ou menos uma semana naquele lugar. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava e prolongou o discurso até a meia-noite. E aí tem toda uma história. Se você observar, Paulo vai para este lugar que é Troade, no versículo 5. Depois do dia dos pães asmos, versículo 6, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com ele naquele porto onde passamos uma semana. Eles tinham todos os dias, porque no primeiro dia da semana eles se reúnem para celebrar a ceia do Senhor. Não podemos desprezar este fato. Eles estão celebrando a ceia do Senhor. Tem 7 dias para fazer isso. Porque aquele era o dia
que eles lembravam que o seu Deus, que o seu Senhor havia ressuscitado. E meus amados irmãos, é por isso que nós concluímos que quando João, em Apocalipse 1, se acha em espírito, e ele situa cronologicamente a sua revelação, se você quiser olhar no capítulo 1, no verso 9, ele diz: eu achei-me na ilha de Pátimo, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, achei-me em espírito no dia do Senhor. E é interessante isto, porque aqui a palavra é Kyriake, e Kyriake é o mesmo qualificativo para a ceia do Senhor. Quando fala da ceia do Senhor, também é Kyriake. Há uma ligação entre o dia do Senhor e a ceia do Senhor. Que dia é esse? Se nós dissermos que os cristãos não se reuniam no primeiro dia da semana, que dia é esse, se não é o dia do Senhor? Considerando que a expressão Senhor se refere na nova aliança ao Senhor Jesus Cristo. E por fim, meus amados irmãos, eu quero considerar com vocês o que está escrito em Hebreus capítulo 4. Eu havia falado que já em Israel, o povo de Deus celebrava o fim da servidão e a jornada ao descanso de Deus. O sábado era um memorial da história da redenção. Ele celebrava olhando para o passado, a criação. Ele celebrava observando o presente, a provisão de Deus para 7 dias, mesmo que eu precise trabalhar 6. E o amor que eu tenho que demonstrar para com o meu próximo, deixando-o descansar. Mas ele celebrava também já na velha aliança o descanso que Deus daria na terra prometida. Mas sabemos que o descanso que Josué lhes deu não era o descanso, não era o desfrutar pleno do descanso de Deus, era apenas um tipo. E é isso que o autor aos Hebreus vai nos dizer. Temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Ele está falando do descanso de Deus, porque também a nós foram anunciadas as boas novas. A palavra aqui é evangelizar. É o mesmo evangelho, só que lá pregado de forma simbólica, através dos ritos da velha aliança. Como se deu com ele. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé, como estava naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso de Deus, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Ele está dizendo, Deus diz para o povo rebelde, ele está citando o Salmo 95, Deus disse para aquele povo rebelde que estava caminhando para Canaã, esse povo não vai entrar no meu descanso. Embora o Senhor já tivesse descansado da sua obra criadora. Então ele está dizendo, há um outro descanso. Ele está começando a apontar isso. Porque em certo lugar se disse assim, no tocante ao 7º dia, e descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizera, e novamente no mesmo lugar, na Escritura, não entrarão no mesmo descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns dele, que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram evangelizadas as boas novas. De novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais do vosso descanso. Ou não endureçais o vosso coração, desculpe. Aí ele conclui. Ele está falando de Davi no Salmo 95. O povo já estava na terra prometida. E o Senhor diz no Salmo 95, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Qual é a conclusão dele? Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Ou seja, ele está dizendo, quando no Salmo 95 ele diz, não entrarão no meu descanso, ele não está se referindo à terra prometida, mas está se referindo a um descanso superior. É essa a conclusão do autor aos Hebreus. Portanto, verso 9, a conclusão dele, resta um descanso para o povo de Deus, e a palavra grega aqui é sabaton.
Resta um sábado para o povo de Deus. Resta um descanso para o povo de Deus. Então, o sábado é uma celebração antecipada do descanso final, eterno e pleno que nós teremos no reino de Deus. Agora, observe o verso 10. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. E aqui há uma questão de tradução. Porque o texto original diz, porque aquele que entrou no seu descanso, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Não me parece que ele está falando sobre o homem que entrou no descanso de Deus. Porque essa expressão de Deus não está no original. Ele está falando de um descanso que nos foi preparado e nós temos que considerar o contexto de Hebreus. Porque quem preparou esse descanso foi Jesus. Ele abriu um novo e vivo caminho para o Pai. Ele é aquele que entrou recebendo honra e majestade sobre as alturas. Então, quer me parecer, e nisso eu sigo alguns autores, que aquele que entrou no seu descanso, como está no texto original, é exatamente o Filho. O Filho, aquele que entrou no seu descanso, ele mesmo descansou das suas obras, como Deus o Pai descansou das suas. O Senhor Deus realizou a obra da redenção na pessoa do seu Filho. E o seu Filho nos deu esse descanso, nos garantiu quando ele ressuscitou. E quando nós guardamos o dia do Senhor, que hoje é exatamente nesse dia que celebramos a ressurreição, quando celebramos a inauguração da nova criação, quando celebramos a inauguração do novo povo de Deus, do novo Israel, pela descida do Espírito no Pentecostes, nós estamos honrando o Senhor. E essa história de que o dia foi estabelecido por Constantino para adorar o sol invicto, é certo que alguns pagãos adoravam o sol invicto, mas existem vários escritores pós-apostólicos anteriores a 325 que atestam que a igreja guardava o dia do Senhor. Eu não vou fazer as citações, mas citar os nomes. Bem anteriores a 325, Inácio de Antioquia, a Epístola de Barnabé, Clemente de Alexandria, Irineu e Justino Marte. Existem indícios suficientes de que antes de Constantino, a igreja já se reunia no dia do Senhor. E o que Constantino fez foi apenas oficializar esse dia. E devíamos ser gratos a Deus por isso. Meus amados irmãos, o dia do Senhor, e eu concluo, é um dia para nós celebrarmos a sua criação. O dia do Senhor é um dia para nós celebrarmos o fim da nossa escravidão, cujo desfrutar será pleno apenas naquele dia que também é chamado dia do Senhor. É um dia para celebrarmos a nossa libertação, da qual aquela libertação do Egito era um tipo, e que ocorreu na morte e ressurreição do Senhor Jesus. É um dia para olharmos para o futuro, para olharmos para a vinda do Senhor Jesus quando entraremos naquele descanso, naquele sábado que ainda resta para o povo de Deus. É um dia também para nos lembrarmos daqueles que trabalham para nós. É um dia que podemos fazer o bem. É um dia que podemos fazer algum esforço que de alguma maneira vai trazer um bem, mas não para o nosso lucro. E se é o dia que temos para o nosso descanso, não é coerente que o usemos prioritariamente para adorar o Senhor? O dia que você mais tem tempo, não farás para ti nenhum trabalho. E eu creio que este é um mandamento extremamente negligenciado pela Igreja do Senhor. Porque muitos de nós não dão valor a este dia e desobedecem ao Senhor. E este dia é para ser um dia deleitável, é um dia para nós nos prepararmos. É o dia de um encontro especial com Deus.
E nós deveríamos nos preparar melhor. E nós deveríamos nos dedicar mais a este dia. Não como um fardo, mas como um deleite. Que o Senhor Deus, nesta noite, nos tenha convencido da importância deste dia. Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome. Nós louvamos o Teu nome porque o Senhor é tão bom que o Senhor nos ordena consagrar um dia para o Senhor. E o Senhor partilha esse dia conosco. O Senhor nos dá este dia para que nele descansemos no Senhor. Que deleite maior nós temos, Senhor. Que deleite maior numa nova criatura um crente tem, se não contemplar pela fé a glória do Senhor nos seus feitos poderosos. Que deleite maior do que estar na Tua presença, Senhor. Ter a mente e o coração totalmente voltados para Ti. Ó Deus, perdoa-nos pela falta de confiança na Tua provisão. Porque ao trabalharmos no dia do Senhor, é isto que estamos demonstrando. Perdoa-nos pela falta de preparo para fazermos a obra do Senhor. Perdoa-nos por não darmos a Ti o primeiro lugar. Perdoa-nos, a Deus, também pela nossa falta de sensibilidade para com aqueles que mesmo no dia do Senhor trabalham. E dessa forma nós negamos aquilo que o Senhor fez conosco. Ajuda-nos a entender, Senhor, que este dia é um dia deleitável, é um dia de celebração, é um dia memorial, é um dia para fazer o bem, é um dia mais importante da nossa semana. Eu vejo, Senhor, as pessoas do mundo trabalhando toda semana, e quando chega sexta-feira, elas já começam a entrar em preparação, elas se preparam para adorar os seus deuses, o prazer, a imoralidade, a diversão a qualquer custo. Elas, quando chegam na sexta-feira, criam uma expectativa tão grande, Senhor, se deleitam naquilo que é o seu maior prazer. E às vezes a gente não tem o mesmo entusiasmo, a mesma atitude, demonstrando que às vezes no fundo o Senhor não é o nosso maior prazer. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos, Senhor. Tem misericórdia do Teu povo. Tu és tão especial, Senhor, e nós não damos este devido valor. Converte-nos a Ti, Senhor. Converte-nos a Ti e ensina-nos a valorizar este dia. O que nós te pedimos em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Fiquemos de pé, queridos, e recebamos a bênção. E agora, meus amados irmãos, que o Deus da paz, que dos mortos tornou a trazer Jesus Cristo nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo,